Você provavelmente já comeu isso no Natal. Ele aparece na mesa de milhões de famílias todos os anos, quase como uma tradição automática. Mas o que quase ninguém para pensar é tudo o que acontece antes desse peru chegar ao supermercado. O que você vê na prateleira é apenas a parte final de um processo enorme. Um processo que envolve tecnologia, escala industrial, velocidade extrema e decisões pensadas para produzir milhões de unidades em pouco tempo. Pause aqui por um segundo. Quantas vezes você já passou pela seção de congelados, pegou um peru, colocou no carrinho e foi embora? Provavelmente várias, mas você já parou para pensar de onde ele realmente veio? Não estou falando da fazenda, estou falando do sistema completo, da cadeia inteira. O que você vai ouvir agora não aparece nas propagandas, não aparece nas embalagens e raramente é mostrado de forma completa. Hoje você vai entender como o peru de Natal é realmente produzido em escala industrial. E eu garanto, depois de ouvir isso, você nunca mais vai olhar para aquele produto da mesma forma. Vamos começar falando de números, e esses números são impressionantes. Todos os anos, apenas para atender à demanda do período natalino, dezenas de milhões de perus são produzidos ao redor do mundo. Só nos Estados Unidos, estamos falando de mais de 40 milhões de perus apenas para o Thanksgiving e outros milhões para o Natal. No Brasil, o consumo dispara em dezembro. As vendas podem crescer mais de 300% em relação aos meses normais. É uma explosão de demanda que acontece todo ano, como um relógio. E isso significa que a indústria precisa se preparar com meses de antecedência. Não é algo que acontece de última hora. É uma operação militar, planejada, sincronizada, executada com precisão. As fábricas começam a ajustar suas linhas de produção ainda em agosto ou setembro. Turnos são ampliados, funcionários extras são contratados, máquinas passam por manutenção preventiva. Porque quando chega outubro, novembro, não pode haver erro, não pode haver atraso, não pode haver desperdício. Em algumas regiões, a indústria começa a se preparar meses antes, ajustando linhas, ampliando turnos e operando 24 horas por dia, sem interrupções. Essas fábricas operam sem parar, literalmente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enquanto você dorme, enquanto trabalha, enquanto você está vivendo sua vida, essas linhas de produção continuam funcionando. Estamos falando de fábricas gigantes, do tamanho de pequenos bairros, linhas de produção que parecem não ter fim, máquinas projetadas para repetir o mesmo movimento milhares de vezes por hora, com precisão absoluta. Tudo isso para que cada peru chegue ao consumidor com o mesmo peso, a mesma aparência e praticamente o mesmo formato. É uma coreografia industrial, onde cada passo importa e qualquer falha pode custar milhões. Mas antes da fábrica entrar em ação, existe uma etapa fundamental que a maioria das pessoas nunca viu. Tudo começa nas granjas de criação em larga escala. E aqui é importante deixar uma coisa clara. Essa não é aquela imagem romântica de fazenda que você vê em desenho animado. Diferente da imagem tradicional que muitas pessoas têm, essa não é uma criação pequena ou artesanal. Não tem cercado de madeira, não tem pasto aberto, não tem galinheiro rústico com algumas aves ciscando pelo quintal. Os perus são criados em ambientes industriais fechados, planejados para controlar cada detalhe do crescimento. Imagine galpões enormes, alguns com mais de 100 metros de comprimento. Dentro deles, milhares e milhares de perus criados lado a lado. Alguns galpões podem abrigar 10 mil, 15 mil, até 20 mil aves ao mesmo tempo. Temperatura, iluminação e ventilação são ajustadas automaticamente ao longo do dia. A temperatura é monitorada 24 horas. Se está muito quente, ventiladores entram em ação. Se está frio, sistemas de aquecimento entram em ação. A iluminação também é controlada. Não é luz natural, é luz artificial, programada para simular ciclos que otimizam o crescimento das aves. Sensores acompanham o desenvolvimento médio das aves, e se algo foge do padrão, ajustes são feitos imediatamente. Peso baixo do esperado? Ração é modificada. Temperatura inadequada? O sistema ajusta sozinho. Aqui nada é deixado ao acaso. E existe um detalhe importante que pouca gente sabe.
As raças de perus usadas na indústria são diferentes das raças tradicionais. Elas foram geneticamente selecionadas ao longo de décadas para ter um peito maior, crescimento mais rápido e melhor conversão alimentar. Isso significa que elas transformam ração em carne com muito mais eficiência. Algumas dessas aves chegam a pesar 15, 18 até 20 quilos quando estão prontas para o processamento. E quando esse ponto é alcançado, o relógio começa a correr. Os perus são então transportados para as fábricas em caminhões especializados. Esses não são caminhões comuns, são veículos projetados especificamente para esse transporte, com sistemas de ventilação, controle de temperatura e compartimentos adequados. O tempo de deslocamento é cuidadosamente planejado, porque qualquer atraso impacta toda a cadeia. As fábricas operam em cronogramas apertados. Se um caminhão atrasa, toda a linha pode ser afetada. Por isso, as rotas são planejadas com antecedência. O tráfego é considerado. Até as condições climáticas são levadas em conta. Ao chegar na planta industrial, o contraste é imediato. O ambiente é frio, metálico e extremamente organizado. Você sai de um ambiente de criação e entra numa fábrica de verdade, com chão de concreto impermeável, paredes azulejadas, iluminação branca e intensa, câmeras de surveilância em todos os cantos. Nada ali acontece por acaso. As fábricas operam em fluxo contínuo. Isso significa que assim que um lote entra, outro já está sendo preparado. Não há pausa, não há intervalo, a linha não para. Em questão de minutos, milhares de unidades começam a seguir pela linha de processamento. Por dentro da fábrica, o cenário impressiona. Esteiras longas, braços mecânicos, sistemas automatizados e operadores monitorando telas em tempo real. O barulho das máquinas é constante, um zumbido mecânico que nunca cessa. Tudo funciona em um ritmo preciso, quase hipnótico. Cada etapa é pensada para manter 3 coisas fundamentais: velocidade, padronização e segurança alimentar. Velocidade porque o volume é imenso, milhares de perus por hora. Padronização porque cada produto precisa ser idêntico ao outro, mesmo peso, mesmo tamanho, mesma aparência. E segurança alimentar porque qualquer contaminação pode se espalhar rapidamente em uma produção dessa escala. O processo inicial acontece de forma extremamente rápida. Cada segundo conta. As aves chegam e são imediatamente processadas em uma sequência que foi ensaiada milhares de vezes. Funcionários trabalham em estações específicas. Cada um sabe exatamente o que fazer. Ninguém improvisa. Tudo segue um protocolo rígido. Logo depois, entra a fase de limpeza industrial. Sistemas de lavagem utilizam grandes volumes de água em alta pressão para garantir que tudo esteja dentro dos padrões exigidos. Estamos falando de jatos de água que saem com força suficiente para remover qualquer resíduo. A água é tratada, muitas vezes clorada, para garantir que não haja contaminação. A temperatura do ambiente é controlada para evitar qualquer risco de contaminação. O chão, as paredes e os equipamentos são projetados para limpeza constante. Nada pode sair dessa etapa sem passar por um rigoroso controle. Inspetores verificam constantemente. Amostras são coletadas, testes são realizados. Em seguida, os perus passam por máquinas de corte e preparação. Esses equipamentos são um dos pontos mais impressionantes da linha. São máquinas enormes, com lâminas que se movem em velocidades absurdas, mas ao mesmo tempo com uma precisão que parece impossível. Eles realizam movimentos repetitivos com precisão milimétrica. Tudo é ajustado para manter o mesmo padrão visual em cada unidade. Um corte fora do lugar pode significar perda de produto. Então essas máquinas são calibradas constantemente. Técnicos acompanham o processo, fazem ajustes finos, verificam se tudo está dentro das especificações. Enquanto um peru está sendo processado em um ponto da linha, dezenas de outros já estão avançando para as próximas etapas. A produção acontece em paralelo. É como uma estrada de várias pistas, onde todos os carros se movem ao mesmo tempo, mas em velocidades sincronizadas. Em seguida, chega o momento da inspeção. Aqui, tecnologia e supervisão humana trabalham juntas. Sensores analisam peso e formato, câmeras de alta resolução verificam padrões visuais. Sistemas de inteligência artificial podem identificar imperfeições que o olho humano talvez não veja. Mas mesmo com toda essa tecnologia,
profissionais ainda acompanham o processo para garantir que tudo esteja dentro das normas, porque algumas coisas ainda dependem do olhar treinado de quem trabalha nisso há muitos anos. Se algo foge do padrão, o sistema identifica imediatamente e separa o produto. Um peru com peso abaixo do esperado? Separado. Cor diferente? Separado. Formato irregular? Separado. Nada segue adiante sem aprovação. E aqui está um detalhe importante. Os produtos que são separados não necessariamente vão para o lixo. Muitos seguem para outras linhas de produção. Podem virar produtos processados, como salsichas, frios ou produtos de segunda linha. Na indústria alimentícia moderna, o desperdício é minimizado ao máximo. A próxima fase é a preparação final. É nesse momento que o peru começa a ganhar a aparência que você reconhece no mercado. Alguns passam por processos de tempero industrial, outros seguem direto para a próxima etapa. Os temperos são aplicados de forma automatizada. Não é alguém esfregando sal manualmente, são sistemas de pulverização ou injeção que garantem que cada parte do peru receba a mesma quantidade de tempero. Tudo é feito de forma automática, com quantidades calculadas para manter o mesmo sabor e textura em todas as unidades. Máquinas injetam marinadas diretamente na carne, outras pulverizam temperos secos, tudo medido em gramas, com precisão de farmácia. O objetivo é que quando você comprar um peru da marca X, ele tenha exatamente o mesmo gosto do peru da marca X que seu vizinho comprou em outro supermercado, em outra cidade. Padronização absoluta. Depois disso, vem o resfriamento rápido. Grandes túneis industriais reduzem a temperatura em poucos minutos. Esses túneis são impressionantes. Imagine uma câmara gigante, por onde os perus passam em esteiras, sendo bombardeados com ar frio em temperaturas negativas. O objetivo é levar a temperatura interna do produto de ambiente para próximo de zero em questão de minutos. Esse processo é essencial para preservar a qualidade e garantir a segurança do alimento, porque é nessa faixa de temperatura que bactérias se multiplicam. Então, quanto mais rápido você atravessa essa zona de perigo, melhor. Sensores monitoram cada segundo. Nada pode sair antes do tempo certo. Se um produto não atingiu a temperatura adequada, o sistema detecta e ele é enviado de volta para mais um ciclo de resfriamento. Na sequência, começa o empacotamento. Máquinas automáticas envolvem cada unidade em embalagens resistentes, retirando o ar e selando completamente. Esse processo se chama embalagem a vácuo. O ar é removido porque oxigênio acelera a deterioração do alimento. O processo é tão rápido que é difícil acompanhar a olho nu. Você vê o peru entrar em uma ponta da máquina e em literalmente 2 ou 3 segundos ele sai do outro lado completamente embalado, selado e etiquetado. Em algumas fábricas, milhares de perus são embalados por hora, sem parar. As embalagens não são escolhidas por acaso. Elas precisam ser resistentes para aguentar o transporte, precisam ser impermeáveis para proteger o produto e precisam ser transparentes para que o consumidor veja o que está comprando. Etiquetas são aplicadas automaticamente, com todas as informações: peso, data de validade, lote, código de barras, informações nutricionais, instruções de preparo. Tudo rastreável. Tudo registrado. Depois de embalados, os produtos seguem para enormes câmaras frigoríficas. Esses espaços são gigantescos, com corredores que parecem intermináveis. Imagine um galpão do tamanho de um campo de futebol, ou maior, com prateleiras de metal que vão do chão até o teto, e cada centímetro desse espaço é aproveitado. Ali, milhões de unidades aguardam o momento certo para serem distribuídas. A temperatura é mantida constante, geralmente entre -18 graus e -25 graus. Sistemas de refrigeração funcionam 24 horas para garantir que nada descongele. Tudo é sincronizado com a logística de fim de ano, porque não adianta produzir tudo em setembro se o consumidor só vai comprar em dezembro. É preciso armazenar e armazenar adequadamente. Essas câmaras têm sistemas de controle que registram tudo: temperatura, umidade, tempo de armazenamento. Se algo sai dos parâmetros, alarmes disparam e existe um controle rigoroso de entrada e saída. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Nada pode ficar parado tempo demais. Por fim, os perus deixam a fábrica e seguem para centros de distribuição e supermercados. E aqui entra outra operação complexa: a logística. Caminhões refrigerados saem da fábrica 24 horas por dia, levando produtos para diferentes destinos. Alguns vão direto para grandes redes de supermercados, outros vão para centros de distribuição regionais, que depois redistribuem para lojas menores. O trajeto é planejado para ser o mais eficiente possível. Rotas
plantas são otimizadas por software. Combustível é calculado, tempo de entrega é monitorado em tempo real. Em poucos dias, eles já estão nas prateleiras, prontos para o consumo, bonitos, padronizados e embalados. Quando você passa pelo corredor do supermercado e vê aquela fileira de perus congelados, todos do mesmo tamanho, todos com a mesma aparência, você está vendo o resultado final de meses de planejamento e de um processo que envolveu centenas, talvez milhares de pessoas, desde quem formulou a ração, passando por quem cuidou das aves, quem dirigiu os caminhões, quem operou as máquinas, quem fez as inspeções, quem embalou, quem armazenou, quem distribuiu. O que você vê no mercado é apenas o final de um processo gigantesco, rápido e altamente automatizado. Agora que você conhece o que acontece por trás do peru de Natal, fica a pergunta: você imaginava que tudo isso acontecia antes dele chegar à sua mesa? Que aquele produto aparentemente simples era o resultado de uma operação industrial dessa magnitude? Os mais comuns não imaginam. E não há nada de errado nisso. É assim que a indústria moderna funciona. Ela esconde a complexidade para entregar simplicidade. Você vai ao mercado, pega um produto, leva para casa. Simples. Mas por trás dessa simplicidade existe uma máquina gigantesca funcionando sem parar. E isso não acontece apenas com o peru de Natal. Acontece com praticamente tudo que você consome. Aquele pão que você compra todo dia passou por um processo industrial. Aquele iogurte, processo industrial. Aquele frango, processo industrial. A gente vive em um mundo onde a escala de produção é tão grande que se tornou invisível. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão fascinante. Se quiser ver outros processos industriais que quase ninguém mostra, fica por aqui. Porque por trás de cada produto comum, existe uma fábrica enorme funcionando sem parar. E cada uma dessas histórias merece ser contada.